Bianchi e eu estou aqui para ensinar você hoje a preparar um alfajor de doce de leite. Nós vamos começar pela massa. Você vai precisar dos seguintes ingredientes: farinha de trigo, bicarbonato, fermento, mel, essência de baunilha, açúcar, 2 gemas e um ovo inteiro e manteiga. A gente começa batendo a manteiga com o açúcar, as 2 gemas e os ovos. Então, eu vou colocar o açúcar, a manteiga, o ovo inteiro e as 2 gemas. Vou começar a bater até que a mistura fique um creme fofo, branco e bem leve, bem airado. Eu já atingi o ponto de pomada, tá? Então, agora eu vou colocar um pouco da minha farinha aqui. Vou colocar o bicarbonato, fermento, a baunilha e o mel. Coloquei a minha manteiga, agora eu vou dar uma misturada. E a partir de agora, tem que ser com a mão, para nós sentir a textura da nossa massa. Agora eu preciso embalar essa massa e deixar ela descansar na geladeira por 30 minutos no mínimo, tá? Enquanto isso, enquanto ela descansa, a gente vai preparar o recheio. Então, a minha massa do alfajor, ela já descansou. A gente tem que espichar ela entre 2 saquinhos plásticos para não agregar farinha na bancada enquanto a gente estiver espichando, porque isso vai fazer com que a gente acabe perdendo o ponto original da massa. Então, a gente espicha entre os 2 saquinhos, que aí não precisa agregar. Ela facilita no manuseio da massa. Eu vou soltar de um lado, vou virar ela, vou soltar do outro. E aí, com um cortador redondo da sua preferência, você vai cortar. Você não necessariamente precisa fazer redondo, você pode fazer em formato de coração, em formato de florzinha, quadradinho, retangular, do jeito que você quiser. Aí você distribui na assadeira, ou untada e enfarinhada, ou com uma lona de silicone para não grudar. Assim tá pronto, a gente leva para assar em forno pré-aquecido. E é só aguardar. O alfajor já está assado, eu vou tirar ele do forno pra gente ver. Então, eu deixei um certo espaço entre ele para não grudar. Se ficou, a gente solta com delicadeza depois de frio.
e vamos deixar esfriar para nós rechear e finalizar os nossos alfajores. Então o meu alfajor já esfriou, eu queria falar para você um pouquinho sobre o recheio. O doce de leite para colocar no alfajor tem que ser um doce de leite pastoso, firmezinho, para não ter perigo de escorrer quando a gente for banhar ele no chocolate. E se você optar por fazer o doce de leite em casa, com o leite condensado cozido, a gente vai deixar a dica na receita para você, tem que cozinhar o leite condensado na caixinha ou na lata, direitinho, na panela de pressão, tem o tempo correto ali. Tira depois que cozinha, deixa esfriar e coloca no alfajor. Ele fica bem gostoso, não fica ruim não. Só ele fica um pouquinho mais claro do que um doce de leite industrializado, tá? E o processo é o mesmo, você vai colocar o recheio num dos lados da bolachinha, você pode escolher. Coloca o doce de leite, fecha a bolachinha e vai reservando ela pra gente colocar depois no chocolate para banhar. Então faz esse processo até concluir. E assim sucessivamente. Gente, eu já recheei todos os meus alfajor. Eu já derreti um chocolate meio amargo aqui. Então ele já tá na temperatura correta pra gente banhar os alfajor. Então eu vou colocar o alfajor, vou jogar um pouquinho de chocolate em cima dele. Com o auxílio de uma colher, eu vou tirar do garfo. E vou colocar numa superfície que pode ser um saquinho, um filme, alguma coisa para ele secar o chocolate, ok? Então eu já deixei o meu alfajor secar, o chocolate já secou. Eu banhei todos eles, deixei escorrendo aqui no filme. Então eles estão prontinhos, ó, uniforme. Todo ele coberto, em cima e embaixo. Sequinho. O chocolate estando na temperatura certa, ele não fica manchado, fica todo parelhinho e brilhosinho. Então, se você preferir, você pode colocar alguns confeitos coloridos em cima do alfajor enquanto ele estiver com o chocolate secando, depois de banhar eles, e fazer eles enfeitadinho para Páscoa. E pode também colocar papel arroz com desenhos de coelho, mensagens de Feliz Páscoa, colar enquanto o chocolate ainda está em processo de secagem. E aqui está pronto, é só se deliciar. Espero que vocês curtam.